Fala pessoal, beleza? Todo mundo gosta de ter aí uma renda passiva, seja em fundos imobiliários e seja em ações. Nesse vídeo nós falaremos de renda passiva de ações e por isso nós vamos utilizar aquela letrinha maravilhosa do bar se gosta bastante, que é o método BEST: bancos, energia, seguradores e telefonia. E a primeira opção que nós falaremos hoje é a letra B de bancos. Você investe em banco? Qual banco? Já começa aí dizendo nos comentários. Por isso, nesse vídeo nós vamos mostrar qual é o melhor banco de acordo aí com o comparador aqui do site do Investidor 10, e na sua opinião você já vai colocando também qual o melhor banco aí na sua opinião. E sem mais delongas, já vamos aqui para a ação do Itaú YouTube 4. O YouTube 4 está com a cotação atualmente em 32,81, está crescendo aí nos últimos 12 meses 42%. É negociada a 9,72 vezes lucro. O valor sobre o seu valor patrimonial, o preço sobre o seu valor patrimonial é 1,69 e o dividend yield 7,03. Isso significa, se você tivesse investido aí R$ 1.000 aí há um ano, você teria 1.373,99. Isso é a cotação ajustada juntamente com os dividendos. Na cotação padrão você teria aí um pouco menos, 1.292,50. Agora vamos aqui para a fórmula de Benjamin Graham. Ele estipula que na sua fórmula que o seu preço justo para o Itaú tem um potencial de rentabilidade, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, em 17,07%, segundo o ranking Graham. Agora, para os indicadores fundamentalistas, vemos aqui o ROI, o ROIC e o ROA, todos positivos. ROI e ROIC extremamente elevados, 17,41 é um excelente indicador, lembrando que acima de 10%, acima de 15% é excelente. Margem líquida de 10,57%, margem bruta 39,76% e margem EBIT 12,67%. E tem um payout. O que é o payout? É o quanto que ele paga do seu lucro aí de dividendos. Lembrando que a gente está falando aqui de renda passiva. O Itaú paga aí 76,73% aí de payout. Agora vamos aqui para os resultados do Itaú nos últimos anos. Ele possui aí, aqui nesse gráfico aqui a gente tem o dividendo, lucro líquido e o payout, tá? E o lucro de 2020, lembrando que o lucro de 2020 o Itaú provisionou bastante PDD aí por causa da pandemia. Então o lucro dele foi de somente 15 bilhões. Mesmo assim ainda teve um payout alto de 66%. Mas o dividend yield aí em 2020 foi de 4,12%. E o seu lucro veio crescendo aqui, já em 2021 praticamente normalizado, ainda tendo aí provisões para devedores duvidosos, só que o payout mínimo foi de 25,77%, lembrando que o Banco Central fez uma intervenção aí, juntamente com o Conselho Monetário Nacional, limitando os dividendos dos bancos durante a pandemia em algo em torno de 30%. Então o payout em 2021 foi de 25,77% e o lucro foi de 28 bilhões. Em 2022, Itaú novamente subiu a escada, teve um lucro líquido aí de 30,74 bilhões. O payout continuou baixo aí em 26,29% e o dividend yield aí baixinho também, 4,07%. Já em 2023, ele teve um lucro de 33,88 bilhões, um payout de 35%, um dividend yield ainda baixo, 3,70%, tá? E agora a gente vem aqui nos últimos 12 meses, considerando os últimos 12 meses, tem um lucro líquido de 33,88 bilhões. O payout já se elevou bastante aí, subindo para 76,73%, fazendo com que o dividend yield aí já subisse para 7,03%. E agora a gente está vendo aqui o Itaú, mesmo fazendo as provisões para devedores duvidosos durante a pandemia, ele teve aí bastante crescimento no lucro, porque ele provisionou bastante em 2020 e 2021. Mesmo assim, 2021 ainda teve um lucro elevadíssimo, mas conseguiu provisionar bastante, sendo que
né? A gente vai fazer a comparação aí com os outros bancos para ver os resultados aí do Itaú. A gente vai ver Banco do Brasil, vamos ver Santander e vamos ver Bradesco e fazer o comparativo aqui de ações. E agora, para finalizar o Itaú, o preço teto segundo o método Bazin do YouTube 4 é de R$ 23,41. O potencial de rentabilidade, na verdade, vai se perder 28% segundo o ranking Bazin. Então, segundo o ranking Graham, é R$ 38,00, segundo o preço teto, segundo o Bazin, R$ 23,00. Então, agora a gente acabou de falar do Banco Itaú. A seguir, nós vamos falar aí do Banco do Brasil. E agora, pessoal, a gente vai falar aqui da ação do Banco do Brasil, que teve aí um boom de crescimento desde a pandemia, e a gente vai ver todos os indicadores dele aqui a seguir sem mais delongas. O Banco do Brasil está com a sua cotação em R$ 57,62. Cresce aí nos últimos 12 meses 60,39%. Já está um pouco mais barata que o Banco Itaú. Um preço-lucro de 5 vezes lucro. E o P sobre valor patrimonial, o preço sobre valor patrimonial 0,98. Ainda está quase no seu preço justo. O dividend yield está com 7,92%. Lembrando que você comprou lá na pandemia, meu irmão, você deve estar com aí o yield ao cost, aí, o dividend yield aí da sua posição em mais de 20%. Tá? Porque na pandemia o preço estava lá embaixo do Banco do Brasil. E se você tivesse investido aí R$ 1.000 há um ano no Banco do Brasil, hoje você teria ajustado com os dividendos R$ 1.565,38. E na sua cotação padrão, R$ 1.441,94. E o preço justo, meu Deus, o preço justo, segundo Benjamin Graham, atualmente o preço é R$ 57,62. O preço justo é de R$ 121,83. Segundo o ranking Graham, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, mas segundo o ranking Graham, ele tem uma potencial de rentabilidade de 111,44%. E agora, é até assustado, né? 111,44%. É mais que o dobro. E agora vamos para os indicadores fundamentalistas. Preço-lucro, 5 vezes lucro. Preço sobre receita, 0,62. O preço sobre valor patrimonial, 0,98. Dividend yield, 7,92. Banco do Brasil pagou bons dividendos aí nos últimos anos. Mesmo assim, tem um payout somente de 41,69%. Margem líquida e margem bruta um pouco menos que o Itaú, 12,05% e 33,43%. Margem EBITDA 15,5%. EV/EBITDA 4 vezes. EV preço sobre EBITDA 4 vezes também. E o ROI 18,91%, ROIC 19,60% e o ROA 1,54%. E agora a gente vai ver aqui a evolução do lucro do Banco do Brasil. Em 2020, a mesma coisa, com a pandemia, ele fez lá uma grande provisão para devedores duvidosos. Banco do Brasil e Itaú fizeram basicamente o mesmo trabalho nos mesmos períodos. 2020 e 2021, bastante provisão. 2022 diminuiu um pouquinho. 2023, quase nenhuma provisão para devedores duvidosos. Então, em 2020, ele teve 13 bilhões de lucro líquido, 31,84% de payout e 3,8% de dividend yield. Em 2021, ele já subiu os dividendos aí, tá? Teve lucro líquido de 19,72 bilhões, o payout continuou em torno de 35,4% e o dividend yield foi para 7,84%, mais que dobrou. Em 2022, ele aumentou mais os dividendos ainda, aumentou mais o lucro, juntamente com o Itaú, a escadinha ele fez subir aí a cada ano. Teve um lucro líquido de 29,85%, um payout de 40% e o dividend yield aí de 11,92%. 2023, 33,17 bilhões de lucro, 40,97% de payout, 8,20% de dividend yield. E nos últimos 12 meses, um payout de 41,69 e 7,92 de dividend yield. Lucro líquido 33,17%, que é o mesmo aí
de 2023, os resultados apurados até o momento da gravação desse vídeo. Lembrando que Itaú e Banco do Brasil fizeram bastante provisão para devedores duvidosos em 2020 e 2021, por isso o resultado do seu lucro foi bem diminuído aí nesse período e, por consequência, nos anos seguintes, ele diminuiu a provisão e, consequentemente, aumentou o lucro. Agora, o preço teto segundo o método Bazin aí do Banco do Brasil é 51,56%, ou seja, deve aí ter uma queda, segundo o método Bazin, 10,52%. Aí você vai escolher, lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas o preço teto segundo o Bazin, tanto para o Itaú quanto para o Banco do Brasil, é de queda. E já, segundo o método de Graham, é um potencial de crescimento absurdo. Então, esse aí foi aí a parte das ações aí do Banco do Brasil. Fala, galera, agora a gente vai falar do Bradesco BBDC4. É aquele banco que tem tido muitos erros aí, trocou CEO, tá com problema nos resultados. A gente vai mostrar aqui para vocês. Se você aí, por exemplo, é morador aí do estado do Rio de Janeiro e gosta de ir em banco, se você vai no Bradesco, meu Deus, paciência, porque é aquele banco que tudo do estado só paga aí no Bradesco. ICMS, todas as taxas aí do estado do Rio de Janeiro, salário, tudo só paga no Bradesco. Então você vai lá, você tem que ter paciência, porque às vezes você não é correntista lá do banco, você precisa pagar aí um ITBI, você precisa pagar um ICMS, você tem que sair e ir lá aguentar aquela filinha bendita do banco de horas lá para poder pagar uma guia, porque tudo é no Bradesco aqui no estado do Rio de Janeiro. É um porre ficar enfrentando a fila nesse banco. Graças a Deus eu não preciso usar mais esse banco aí, que esse banco é muito ruim, na minha opinião, para uso, beleza, galera? Mas agora a gente vai falar aqui do BBDC4, dos dados aí do Bradesco. Então vamos lá, a cotação atualmente aí está R$ 14,40, está crescendo somente 6%. Ele está um pouco, o preço-lucro aqui indica se ele está caro ou se ele está barato. Apesar de estar R$ 14, ele está um pouco mais caro aí do que o Banco do Brasil e o Banco Itaú, mesmo estando com 8% de desconto sobre o seu valor patrimonial. E o dividend yield aí em 7,57%. Se você tivesse investido R$ 1.000 somente com os dividendos, você teria aí 1.061 atualmente nos últimos 12 meses. E agora, se você tivesse investido aí R$ 1.000 sem os dividendos, você teria R$ 1.038,93. O preço justo aqui, segundo Benjamin Graham, é de R$ 21,71, uma potencial de rentabilidade de R$ 50,75%. Tá? Agora vamos para os indicadores fundamentalistas. Preço-lucro 10,71, PVP 0,92, preço sobre receita 0,68, dividend yield aí 7,57, um payout médio de 44,13%, margem líquida baixíssima 6,37%, seu lucro caiu muito, margem bruta 30,33%, EV/EBIT 14,18, PEBIT 15,01 e o ROI menor que 10%, significa que ele está patinando muito, está somente com 8,6%, e o ROIC menos ainda que o retorno sobre o investimento, 3,56%. O ROA está somente 0,75%. Agora vamos para a evolução aí dos resultados. 2020 o Bradesco aí tem um resultado um pouco melhor, porque ele não fez assim tanta provisão, tem um 16,55 bilhões, só com payout somente de 14,16%, sendo que o mínimo foi menos que o mínimo obrigatório. O mínimo obrigatório é 25%, o dividend yield somente foi 2,61%. 2021 não fez muita provisão para devedores duvidosos também, além de 2020. O inverso de Itaú e Banco do Brasil. Então o lucro líquido foi alto, 20,51 bilhões, payout de 62%,
dividend yield de 5,34. 2022, um payout menor do que o obrigatório, que é 25%, 19,98%, dividend yield somente de 2,80, mais um lucro líquido de 21,22 bilhões. Aí começou, em 2022 já estava começando a derrocada aí, aumentando as despesas de devedores duvidosos, as provisões, mesmo assim ainda teve um lucro alto, só que ainda não pagou o dividendo mínimo obrigatório. E agora, em 2023, 14,5 bilhão de resultado, um payout de 71,57%, um dividendo de 9,93%. Só que vocês viram aqui a redução no resultado. Isso é porque ele teve aí que fazer, ele teve grandes movimentações, grandes despesas, inclusive aumento nas provisões para devedores duvidosos, beleza? Então aí nos últimos 12 meses agora tá, o que mudou aqui é o dividend yield, que está em 7,57% e o lucro líquido aí 14,5 bilhão, payout de 44%. Então o Bradesco ele teve uma redução no resultado, no lucro líquido, justamente porque ele teve aí uns escorregões aí no meio do caminho, inclusive aumentando as despesas com provisão para devedores duvidosos, o que ele não fez muito lá no início, lá em 2020, quando foi pedido lá pelo Banco Central. O Banco Central pediu para não pagar muitos dividendos e aquela situação lá que Itaú e Banco do Brasil aumentaram as provisões para devedores duvidosos, o Bradesco aí não fez. Agora o preço teto segundo o Basin é de R$ 20,13 e um potencial de rentabilidade, esse inverso em relação a Itaú e Banco do Brasil, de crescimento de 39,82%. Então a gente agora falou do Bradesco e a seguir vamos falar aí do Santander e depois vamos para o comparativo de todas as ações. Agora a gente vai falar do Santander, beleza, galera? A última ação do banco antes da gente ir para aquele nosso comparativo que eu falei para vocês que ia ter. Então o Santander, a gente está usando aqui o ticker SAMB11, tá? Então agora aqui no site do Investidor 10, a cotação aqui atualmente na gravação desse vídeo é 27,40, está crescendo somente 9,22%. Isso, essa variação nos últimos 12 meses é junto com os dividendos. Olha a diferença de Banco do Brasil e Itaú, os dois monstros que eles ficaram, e o Santander como teve erros e escorregões aí nesse processo da mesma forma que o Bradesco. E isso fez com que a ação ficasse cara, porque ele está sendo negociado a quase 11 vezes lucro, sendo que Banco Itaú e Banco do Brasil estão atualmente quase em torno de 9 vezes lucro. E o Santander está com 10% de desconto em relação ao valor patrimonial da sua ação, porque o P sobre VP é 0,90. O dividend yield somente 5,7%. Se você tivesse investido aí R$1.000, hoje você teria somente, junto com os dividendos, cotação ajustada 1.052,08. Na sua cotação padrão, praticamente você estaria aí no 0 a 0, beleza? Então, basicamente você estaria no 0 a 0 aí. Agora a gente vai aqui para o preço justo segundo o método de Benjamin Graham. Mesmo assim, ainda cresce aí no segundo potencial de rentabilidade. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. O preço justo atualmente é de R$ 41,69 e o potencial de rentabilidade de 52,15% segundo um ranking de Benjamin Graham. Agora os indicadores fundamentalistas, quase 11 vezes preço sobre o lucro, 10,84, quase 11 vezes, preço sobre receita 0,80, preço sobre valor patrimonial 0,90 e o dividend yield de 5,7%. O payout do Santander é bem grande porque ele tem que mandar dividendo lá para a Espanha, né, para sua matriz espanhola. Então o payout é de 63,74%. Margem líquida baixinha, 7,39%. E a margem bruta, 36,55%. Você vê que ele perdeu muito muito resultado de despesa lá entre a margem bruta e a margem líquida. O ROI normalmente é melhor
acima de 15% é aceitável. Ele está somente 8,28%. O ROIC normalmente acima de 10% é aceitável, somente 8,30%. E agora a gente vai para a evolução do lucro aqui e do payout nos últimos 5 anos. Então, 2020, vamos aqui, ele está com 13,46 bilhões, o payout superior ao seu lucro de 108,23%, um dividend yield de 6,26%. Isso em 2020. O que ele fez? Ele quase não fez provisão para devedores duvidosos e tacou dividendo lá para a Espanha. 2021 ele diminuiu o payout para 20,63%, dividend yield foi de 9,46%, um pouco mais que 2020. O lucro subiu um pouco para 15 milhões. Ele em 2021 ele diminuiu também a sua provisão para devedores duvidosos, assim como em 2022 ele também sofreu aí com perda de resultado. Isso ele começou a sentir na pele aí, teve que fazer um pouquinho mais de provisão, mesmo assim não fez tanta provisão para devedores duvidosos em 2022 e ainda assim o seu lucro diminuiu para 12,36 bilhões, aumentou o seu payout em 66,97%, fazendo com que o dividend yield ficasse em 7,95%. 2023 seu lucro caiu bastante para 9 bilhões e meio, continuou mantendo um payout de 65,9% e um dividend yield de 5,16%. 2023 o seu lucro caiu justamente porque ele aumentou e muito, viu que deu uma cagadinha, aumentou e muito a provisão lá para devedores duvidosos, fazendo com que o seu lucro caísse muito. E em 2024 possivelmente a gente vai ver essa mesma tendência. Vamos aguardar o resultado do primeiro trimestre aí. Vamos ver o resultado do primeiro trimestre aí do Santander para a gente ver aí se esse lucro como é que tá. Então, os últimos 12 meses está com dividend yield médio aí de 5,7% e um payout de 63,74%. O preço teto, segundo o método Bazin, é de R$ 35,86, o potencial de rentabilidade de 30,87%. E agora a gente vai ali para o comparativo de ações das 4 ações para ver aqui, segundo o ranking aqui do comparador do Investidor 10, qual que é a melhor ação, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai aqui para o comparativo no site do Investidor 10, mostrar as variações aí dos últimos 5 anos. Vamos ver todos os indicadores de cada banco, um do ladinho do outro, comparando aí para você ver qual que é o melhor. Lembrando que não há nenhuma indicação de investimento, mas você viu aí, em cada ação você já pode ter uma realidade aí de qual vai ser o melhor aí, segundo os indicadores. A gente já viu que o Santander e o Bradesco escorregaram aí em alguns momentos aí, no ano de 2022 e 2023, fazendo com que o seu lucro diminuísse, fazendo com que a sua rentabilidade diminuísse. Tiveram que aumentar a provisão para devedores duvidosos e isso fez com que a sua margem líquida caísse vertiginosamente em relação à margem bruta, em comparação aí com os outros bancos também. Então agora a gente vai aqui nesse comparativo do site do Investidor 10 e a gente vê a primeira coisa é a comparação de rentabilidade. Vocês estão vendo aí que o Itaú ele cresce aí nos últimos 5 anos 48,98%. Já o Banco do Brasil 75,82%. Bradesco e Santander aí nos 5 anos, na comparação das suas cotações, Bradesco cai 33,13% e o Santander cai 16,9%. Você já vai me dizendo aí nos comentários se você já investe em banco, diga por que e qual, porque agora a gente está vendo aí as comparações. Olha só, na sua opinião, você vale a pena investir aí? Você entende que Santander e Bradesco é um risco para se investir? Você investiria tendo aí a possibilidade de ter ganhos de capital? Segundo aí o método Bazin, que você viu que o potencial de rentabilidade é de crescimento. Então já vai dizendo aí nos comentários se você investe em ações
para renda passiva, em qual você investe e por quê, e se você vê aí oportunidade de investir no Santander e no Bradesco, beleza? Agora a gente está vendo aqui, se você tivesse investido aí e somente a cotação R$ 1.000 em 5 anos, então você teria 1.489. Banco do Brasil você teria 1.758. Já Bradesco 668,70 somente, você teria perdido dinheiro, né? Caiu aí 33%. Santander, como cai em torno de 16%, você teria R$ 839. E perde, obviamente, em comparação com CDI e IPCA, que vocês estão vendo aqui, que o CDI deu 1.458 e IPCA 1.324, ou seja, Itaú e Banco do Brasil ganharam aí do IPCA e do CDI também. Agora, a gente vai aqui para a evolução da receita. Vocês estão vendo que todos os bancos cresceu a receita. Itaú cresceu 141% a sua receita. Banco do Brasil cresceu 45,55%. O Bradesco teve um crescimento de receita de 95,86% e o Santander teve um crescimento de 83,6%. Tá? Agora a gente vai para a evolução do lucro. Como vocês viram aí, olhando em cada ação, vocês viram a comparação dos lucros também. E agora a gente também viu as comparações dos resultados. E olhando aqui, você viu que tem uma coisa errada, porque a gente viu que a receita de todos os bancos cresceram, mas somente os resultados, a evolução do lucro, que cresceu para Itaú e Banco do Brasil. A evolução do lucro do Itaú cresceu em 29,52% e do Banco do Brasil cresceu em 109,93%. Já o Bradesco perdeu em lucro, a sua evolução, o lucro caiu 20,48% e o Santander caiu 3,41%. Agora, você vê que tem coisa errada, porque cresceu o lucro e perdeu aí cresceu receita e perdeu em lucro. Você vê isso no gráfico, bem claro no gráfico aqui, a perda de resultado. Agora vamos aqui para os indicadores. Primeiro, ó, a gente vê aqui cada coluna, ó, primeiro Banco Itaú, segundo Banco do Brasil, Bradesco e Santander, assim como foi a apresentação no vídeo. Preço-lucro, Banco do Brasil aqui ganha, ele está 5 vezes lucro, ou seja, é a ação mais barata no momento. Valor patrimonial, apesar do Santander que está 0,93, mas a gente sabe que a ação mais barata aqui, ele coloca aqui em termos numéricos, então não dá para avaliar aqui somente sobre o valor patrimonial, porque apesar de estar com 7% de desconto aqui nesse comparativo, a gente sabe que comparando com o lucro, o Banco do Brasil está com baita desconto aqui, somente 5 vezes lucro. A evolução do EBIT, o Banco do Brasil vence também, e o preço sobre EBIT também. Dividend yield, o Banco do Brasil possui o melhor dividendo. Isso em relação aí, comparação com os outros bancos, o Banco do Brasil está vencendo, tá? O Banco do Brasil vence aqui em várias opções, margem EBITDA, margem líquida, o Banco do Brasil está vencendo também. O Banco do Brasil vence liquidez corrente, o ROI superior a 15% ele vence, o ROA está ganhando e o ROIC, que é superior, aceitável a 10%, ele está ganhando, está com 19,7%. E aqui ele ganha também nos lucros, aqui, evolução dos lucros de 5 anos, tá? E o Itaú, ele ganha somente aqui no giro dos ativos. Já o Bradesco, ele ganha na evolução da receita aqui em 17,79%. Ou seja, segundo o site do Investidor 10, o grande campeão, a ação mais barata é do Banco do Brasil. A ação mais barata em relação aos seus indicadores, apesar de os números, o preço da cotação estar lá acima de R$ 57,00 na gravação desse vídeo, mostra que mesmo assim a R$ 57,00 ele ainda é mais barato que os demais bancos. Você vê, Bradesco está em torno de R$ 14,00
e o Santander em torno de R$ 27,00 e Itaú em torno de 30 e poucos reais. E assim, em termos nominais, o Bradesco seria o mais barato, mas você tem que analisar também numericamente a evolução do seu resultado. E vendo a evolução do resultado, apesar de ser mais de R$ 57,00, o Banco do Brasil ainda assim é o grande campeão, porque ele é o banco atualmente mais barato, está entregando dividendo, está pagando dividendo e ainda está tendo ganho nos crescimentos. E ainda segundo o ranking Graham, ele tem uma possibilidade de crescer aí 111%, beleza? Então, vocês viram aí todos os comparativos e agora, na sua opinião, você investe em banco para renda passiva aí? E qual que você investe? Diga nos comentários, na sua opinião, qual é o melhor banco aí? Na sua opinião, Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco? E se vale o risco aí investir aí, você vai acreditar na virada aí, apesar de ter lucros altíssimos nos tanto o Santander quanto o Bradesco, vocês acreditam na virada aí dos resultados desses dois bancos? Digam aí nos comentários. E se valeu o seu like, deixe o seu likezinho aí nesse vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda aí no crescimento do canal e na divulgação do vídeo, você fazendo seus comentários e dando aquele seu like. Se inscreve no canal, nos curta, siga, comentem aí, comentem e compartilha. Beleza, galera? Eu sou Valder Rocha, estou aqui para te ajudar nas finanças e nos investimentos. Um abraço, até mais e tchau, tchau.